Tramita na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição de Santa Catarina de autoria da mesa, responsabilizando o governador que não cumprir as emendas impositivas, aquelas que os parlamentares têm direito de incluir no orçamento anual do Estado e que juntas não podem ultrapassar 1% da receita corrente líquida. Essas emendas destinam verba para obras e outras ações que promovem melhorias nas mais diversas regiões. Todos os 40 deputados podem incluir emendas impositivas no orçamento. Este direito está em vigor há 2 anos. Agora, a mesma PEC estabelece que, além das emendas individuais, as bancadas ou blocos parlamentares também terão direito de definir emendas. Para isso, poderão usar outros 0,2% da receita corrente líquida de Santa Catarina. Este direito não é exclusivo dos deputados estaduais. As emendas parlamentares impositivas também estão previstas na Constituição Federal. A novidade se tornou obrigatória neste ano por meio de uma emenda constitucional. Agora, deputados federais e senadores podem escolher obras e serviços a serem realizados nas mais diversas regiões do país com recursos do orçamento federal. Para os prefeitos, as emendas parlamentares federais ou estaduais aumentam o fôlego das prefeituras, que convivem com poucos recursos. Elas dão segurança de que, uma vez indicada a fonte orçamentária, o recurso apontado pelo deputado, o município pode fazer a sua previsão de que a obra vai acontecer, vai ser executada, para acabar com esse negócio de gerar expectativas que depois não se tornam realidade. Então, acho que é uma iniciativa importante da Assembleia que, naturalmente, conta com todo o respaldo da FECAM. Eu, como prefeito, entendo que seria excelente, realmente, a gente fazer com que as emendas fossem pagas, sejam de pagamento obrigatório. Em contrapartida, nós temos que analisar um lado do Estado também. Nós temos que verificar até que ponto o Estado tem a capacidade de fazer isso. As emendas parlamentares é de suma importância para o pequeno município ou desde para o grande, pois nós conseguimos fazer alguns investimentos no setor de saúde, educação, na própria infraestrutura urbana. Dependemos dos recursos, que nem eu falei, do Estado para vir, e essas indicações dos deputados nos ajudam muito. Pequeno município, se vier 100 ou 200 mil reais, você consegue fazer algumas ações para a sociedade. Se as emendas fossem direcionadas conversando com os prefeitos, eu acho que a utilização delas seria mais proveitosa. O deputado é o parlamentar estadual que está em conjunto com as prefeituras. É aquele que o prefeito tem a oportunidade de conversar com mais frequência, aquele que representa a sua região. Então, as emendas deles apresentadas traz um anseio da sociedade. E o formato apresentado de maneira impositiva traz a garantia para esses municípios que a sua representação na Assembleia vai dedicar pelo menos uma pequena parte do orçamento a executar obras que são eleitas como fundamentais por aqueles que ali estão. A proposta de emenda à Constituição em tramitação na Assembleia Legislativa apenas segue as novas determinações da Constituição Federal. Se for aprovada, os deputados estaduais também poderão destinar mais recursos para obras e serviços que aumentam o desenvolvimento dos municípios e melhoram a qualidade de vida da população. 34 dos 40 parlamentares assinaram a PEC. De acordo com o portal da Transparência do Poder Executivo, em agosto deste ano, a receita corrente líquida de Santa Catarina estava em 24 bilhões e meio de reais. Deste total, 245 milhões seriam destinados às emendas parlamentares impositivas. As emendas de bloco ou bancada ficariam com mais 49 milhões de reais do orçamento, que correspondem aos outros 0,2% previstos na PEC. A matéria já está sendo analisada nas comissões e estabelece que a execução das emendas deve ocorrer de forma igualitária, com critérios objetivos e imparciais, não importa quem seja o autor. Os parlamentares defendem que o direito do Poder Legislativo Estadual de definir como parte do orçamento de Santa Catarina será usado garante aos municípios mais autonomia financeira
e, ao mesmo tempo, promove um equilíbrio entre os poderes. É um fato para legitimar o mandato do parlamentar, que vai conhecer os problemas, que percorre as regiões, tanto das cidades quanto dos estados, e a maneira como o executivo faz esse pagamento das emendas tem que ser de uma maneira justa e republicana. Não se o parlamentar vota ou não vota com o governo, até porque o parlamentar tem que ser independente. Então, além da função do parlamentar de fiscalizar os atos do executivo, propor leis, é mais uma maneira de legitimar a representação popular, que é o deputado que representa. Bom, de fato, o que a gente na Assembleia Legislativa está fazendo é fazer o que já fizeram outras Assembleias Legislativas do Brasil, regulamentar a questão dos orçamentos impositivos, né, que já é uma prática no Congresso Nacional, o Senado e a Câmara Federal já adota, e Santa Catarina, como um estado de vanguarda, não pode ficar sem regulamentar a matéria. É um regramento novo no estado que está sofrendo agora uma reforma. Uma melhoria, vamos dizer, né? Ele estabelece no projeto de lei, por exemplo, um valor para emendas coletivas que a gente não tinha. Ele aprimora, eu acho, esse propósito. Olha, esse projeto de lei ele é muito importante porque é uma ferramenta, né, que o Legislativo tem, principalmente para apoiar e fortalecer os pequenos municípios, né? Os deputados eles estão cada vez mais próximos das suas bases partidárias, conhecem muito bem a realidade e através desse nosso trabalho também no Parlamento e tendo esse apoio do governo do Estado, do Executivo para fazer essas pequenas obras nas nossas pequenas cidades sair do papel, sem dúvida nenhuma, é um grande projeto que o Legislativo dá a todos os catarinenses. Olha, eu assinei, como 34 deputados assinaram, para fazermos o debate. Todos os projetos que algum colega pede assinatura para que possa iniciar a tramitação, nós assinamos. Nós não podemos aceitar hoje um município, uma entidade, não receber recursos públicos porque o deputado que indicou a emenda não é da base do governo do Estado. Então é preciso agir com justiça para com todos e fazer com que, independente de quem sejam os governos e de quem sejam os deputados, que os recursos públicos sejam distribuídos de maneira justa e direita para todos. Para que a PEC seja aprovada e incorporada à Constituição Estadual, serão necessários pelo menos 24 votos favoráveis em plenário. Os deputados consideram que, além de garantir as emendas parlamentares no orçamento, a PEC é importante porque permite que a Assembleia Legislativa responsabilize o chefe do Poder Executivo que desrespeitar o orçamento do Estado, aumentando a segurança jurídica. Existe já uma obrigatoriedade na Constituição do Estado sobre as emendas impositivas. O que a gente está fazendo com essa PEC é deixar claro, assim como é no governo federal, que o não cumprimento do pagamento dessas emendas, que é para a população, é para chegar o dinheiro e os investimentos nas cidades, é crime de responsabilidade. O governador não pode, de jeito nenhum, é um desrespeito com os municípios catarinenses e com o parlamento. Não existe nenhuma pressa, ela está tramitando normalmente, ela foi à Comissão de Constituição e Justiça, houve um pedido de vista, ela vai ter uma tramitação normal. Não há nenhuma pressa em relação a essa tramitação, vocês vão ver pelo andar da tramitação que não há nenhuma pressa. É uma alteração tão simples, é apenas porque a prática das emendas impositivas no Estado é uma prática nova. E os deputados entenderam que nesse momento havia necessidade dessa adequação à Constituição, por isso a PEC não tem nada demais, não é destinada a esse ou aquele governo. A PEC é apenas para estabelecer a forma do cumprimento das emendas impositivas, senão a gente fica desacreditado. Eu acho que as emendas impositivas elas são importantes, né? A experiência no Congresso Nacional tem sido exitosa, né? As regiões são mais bem atendidas de acordo com a sua representação e em Santa Catarina nós vamos adotar, a exemplo de outros estados, o mesmo modelo. É uma experiência nova que se consolida a partir da liberação das emendas desse ano que foram apresentadas no ano passado, o orçamento desse ano apresentadas no ano passado. Então a PEC nada mais tem do que uma adaptação da Constituição Estadual a essa nova realidade.